Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 22 de agosto, queremos dar prosseguimento ao estudo do livro do profeta Ezequiel, com os capítulos 21 a 24. Vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 21, onde nós temos dois destaques, a espada de Deus e a espada do rei da Babilônia. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada, iniciando pelo versículo 1 do capítulo 21. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles, fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova, e o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia. Para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam, junto a todas as portas, faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. Seguramente palavras duras e mais uma vez necessárias de um Deus que é justo e que precisa punir o mal. Na sequência, a espada do rei da Babilônia, a partir do versículo 18, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Jerusalém, a fortificada em Judá. Porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas, e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso.
Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína. A ruínas a reduzirei, e ela já não será até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Ponha a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o fogo do meu furor, e o entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Eis a leitura do capítulo 21 de Ezequiel. A espada de Deus estava desembainhada contra Israel. Ela estava nas mãos do rei da Babilônia, que destruiria as capitais de Amon e Judá. 5 anos após a queda de Jerusalém, Nabucodonosor atacou também os amonitas. Vamos então para o próximo capítulo, capítulo 22, onde nós temos 3 destaques: as abominações de Jerusalém, o forno de fundição e os pecados das autoridades de Israel. Não estou parando muito nos capítulos, porque de certo modo tudo isso nós já vimos bastante, não apenas em Ezequiel, como também nos outros profetas. Mas estamos prosseguindo, pois cada profeta tem a sua forma peculiar de falar, de profetizar, de agir, de dramatizar. Vamos então à leitura do capítulo 22. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus. Ai da cidade que derrama sangue no meio de si para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio, homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio, aceita o suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou, e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, Senhor, falei, e eu cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações. Eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma, à vista das nações, e saberá que eu sou o Senhor. É curioso como toda a depravação dos israelitas
e dos habitantes de Judá é colocada aqui de uma forma muito clara. E Deus coloca também que ele estará pronto para fazer com que os pecadores paguem, não apenas por seus pecados espirituais de idolatria, mas também pelos seus pecados morais. E uma terrível pena que Deus promete que fará com os pecadores é a dispersão. Aquilo que os judeus chamariam de diáspora, e o que de fato aconteceu mais de uma vez na história de Israel. O próximo destaque, o forno de fundição, a partir do versículo 17, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem assim na minha ira e no meu furor. Eu os ajuntarei, ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela. E saberão que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vocês. Seguramente, palavras duras de condenação. E o último destaque, os pecados das autoridades de Israel, a partir do versículo 23, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados, injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Eis a leitura, então, do capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel, que traz acusações contra Jerusalém. O povo de Deus era culpado não apenas de idolatria, mas também de assassinato, opressão, extorsão, suborno e imoralidade sexual. Havia feito pouco caso de sua religião. Se Deus os provasse com fogo, nenhum resíduo de metal genuíno seria encontrado. Todos os segmentos da sociedade tinham culpa: governantes, sacerdotes, profetas e o povo comum. Vamos ao próximo capítulo, capítulo 23, onde temos um único destaque: Olá e Olibá, as duas prostitutas. Vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá se prostituiu quando era minha.
Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens, atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos, ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito. Porque quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela. Levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã, Oholibá, se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, seus vizinhos vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado, e o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, o Oholibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei, com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas o Oholibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, o Oholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade, com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã, Samaria, é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota. Ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências da sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: Filho do homem, você está pronto para julgar o Olá e o Olibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério, e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinha sido enviado um mensageiro. E eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições, e tiveram relações com ela como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com o Olá e o Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras, e nas suas mãos há culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará, e as golpeará com as suas espadas. Matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. E assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Eis então o capítulo 23, um capítulo bem pesado, mas precisamos nos lembrar que estamos diante de uma parábola. Não é algo que está simplesmente condenando mulheres adúlteras ou prostitutas, mas esse texto está condenando Samaria e Jerusalém. Olá era Samaria, capital do Reino do Norte, Israel. Olibá era Jerusalém. Ambas as irmãs se comportavam como prostitutas vulgares. Suspiravam por seus amantes, os deuses pagãos, com um desejo insaciável. Seu comportamento era completamente repugnante. Correram atrás, ora do Egito, ora da Síria, e agora Judá, mais perversa que sua irmã, corria atrás da Babilônia. Jerusalém teria a mesma sorte de Samaria: vergonha e destruição nas mãos do seu último amante. Seu castigo era merecido. Eis então o capítulo 23, vamos ao capítulo 24, o último capítulo de hoje, onde nós temos dois destaques: a parábola da panela e a viuvez de Ezequiel. Vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano do 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje. Sim, o dia de hoje. Porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus. Põe a panela no fogo, encha-a com água. Acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços,
tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela. Deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Ponha a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai nem pelo fogo. Jerusalém, por causa de sua imunda perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, Senhor, falei, será assim. Eu farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante. Ponha as sandálias nos pés. Não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão um turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades, e gemerão uns pelos outros. Assim Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração, bem como seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia, você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim você será um sinal para eles e eles saberão que eu sou o Senhor. E assim termina o capítulo triste, que é o capítulo 24. Jerusalém sitiada e a morte da esposa de Ezequiel. A data é a mesma de 2 Reis 25:1, Jeremias 52:4, e geralmente considerada como sendo 15 de janeiro de 588 a.C. Jerusalém era como uma panela enferrujada colocada no fogo para queimar. O comportamento do povo poluiu a cidade. No mesmo dia em que a cidade foi sitiada, a esposa amada de Ezequiel faleceu repentinamente. Mas Deus lhe proibiu as formas tradicionais de luto. A perda pessoal de Ezequiel fazia parte
de uma tristeza inexprimível. O povo ficaria muito triste com o destino de Jerusalém, mas, a exemplo do profeta, ninguém derramaria uma só lágrima. E quando chegassem notícias da queda da cidade, Ezequiel poderia finalmente falar outra vez, e o juízo teria passado. Perceba como não foi fácil, como não era fácil a vida dos profetas, e nem um pouco fácil a vida de Ezequiel. Ele sequer pôde chorar a morte de sua amada esposa. Mas isso tudo fazia parte do plano de Deus e da forma de encenar a profecia que Ezequiel tinha a ensinar. Vamos retomar os principais ensinamentos dos capítulos 21 a 24 do livro do profeta Ezequiel, com auxílio da Bíblia da Reforma. No capítulo 21, a mão de Deus empunha sua espada de julgamento, que é Nabucodonosor. O justo e o injusto perecerão quando a Babilônia atacar Jerusalém. Numa parte da escritura cheia de más notícias, destruição e julgamento, parece pequeno o espaço para a paz, a salvação e o perdão divinos. Ainda assim, tão rapidamente como Deus desembainhou a sua espada, ele a põe de volta na bainha. Depois nós tivemos o capítulo 22, como um procurador empenhado, Ezequiel apresenta as acusações de Deus contra Judá. Ele esboça o total desprezo de Judá pelas leis de Deus apresentadas no Monte Sinai. Além de tudo mais, Judá se esqueceu do seu Senhor. Por meio do sofrimento dos exilados, o Senhor conduziria o seu povo ao arrependimento e finalmente ao perdão. Depois nós temos um capítulo extremamente forte, que é o capítulo 23. Tanto o reino do norte quanto do sul de Israel se prostituíram, cultuando deuses e fazendo alianças com governos estrangeiros. Ao empregar uma linguagem sexualmente explícita, Deus chama a atenção para sua ira contra o adultério espiritual. A luxúria contemporânea em filmes, músicas e na internet, de modo similar, desvia as pessoas atualmente, alienando-as de Deus, que proíbe essas coisas. A luxúria também aliena as pessoas de suas famílias, que não podem suportar tamanha infidelidade. Hoje, é necessário que haja arrependimento dos prazeres e dos adultérios espirituais que misturam verdadeira devoção com falsidade. Não importa quão profunda seja a mancha dos nossos pecados, precisamos confiar que o Senhor Jesus pode purificar-nos com o precioso sangue dele e renovar os nossos relacionamentos. Por último, no capítulo 24, pela própria mão de Deus, os babilônios sitiaram Jerusalém. Os pecados de Judá contra Deus lhe oferem o medonho título da cidade sanguinária. Deus põe fogo na imundície de Judá. E esse fogo depurador se acalmará quando a ira de Deus tiver alcançado seu objetivo. Depois, Ezequiel, na sua tristeza, devido à morte de sua mulher, deveria se comportar de modo a ser sinal para os exilados, para que entendessem não terem qualquer direito de se lamentar sobre a destruição de Jerusalém. Lágrimas falsas ofendem a Deus. Ele requer tristeza e contrição verdadeiras, como resultado autêntico de arrependimento. Nossos pecados profanaram o templo mais glorioso, o corpo e a vida do Filho de Deus. E ainda assim o Pai o entregou à morte para que nós pudéssemos ter vida. Felizmente, Jesus purifica nosso coração cheio de aflição e enxuga todas as nossas lágrimas. Não foi fácil passarmos por este estudo de hoje, com palavras tão fortes e até mesmo pesadas e tanto quanto explícitas, como no capítulo 23. Mas é claro, nós estamos diante de uma realidade de depravação e de grandes absurdos cometidos contra Deus. Por isso, ele, em seu julgamento, não poupa esforços para mostrar o erro e os pecados do seu povo. Espero que
este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retomamos com mais 4 capítulos do livro do profeta Ezequiel. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.